então, dando sequência, olha só o parágrafo de desenvolvimento desse candidato, tá? Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Então, olha só, a ideia apresentada no parágrafo de desenvolvimento. Isso aqui se chama tópico frasal, que com o passar das aulas nós vamos aprender a construir, certo? Então, olha só, a ideia apresentada ali no topo do parágrafo está relacionado com a tese que ele mostrou lá na introdução. Apresentando essa ideia, ele vai ter a chance de se justificar e argumentar o porquê que usou essa ideia. Olha só como ele segue. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2001, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, olha só, já apresentou o primeiro argumento que justifica a ideia apresentada. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Então, olha, depois do dado, ele já usa uma estratégia argumentativa em primeiro lugar, que é o dado. O que ele usa depois? Outro argumento, um fato que a gente vê. Que esse jovem indivíduo, ele pode traçar um perfil de interesse e que fornecer assuntos, produtos que tendem a agradar o usuário, né? Observem que como esses argumentos apresentados, eles conseguem sustentar, comprovar a ideia que foi apresentada ali no topo do parágrafo. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. E outro fato importante, pessoal, depois de lançar os argumentos, ele faz um fechamento, ó. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Ou seja, ele faz um fechamento ressaltando a ideia que ele apresentou no primeiro momento. Tá? Porque a gente não fecha um parágrafo de desenvolvimento com argumentos soltos. Tá? É preciso fazer sempre esse fechamento. Nunca esqueçam que o texto é uma unidade de sentido. Quando eu leio esse parágrafo, tudo que está ali eu consigo compreender. Toda a ideia apresentada, ela é muito bem sustentada por grandes estratégias argumentativas. Nós temos um dado com a fonte, o IBGE, e nós temos outro fato verídico que sim, que pode ser aceito, se encaixa dentro de um raciocínio lógico. Tudo bem? Analisando então, já o segundo parágrafo, ó. Em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Olha só a ideia apresentada. Né? O ser humano perde sua capacidade de escolha. Isso basta no texto dissertativo argumentativo? Isso basta no meu parágrafo de desenvolvimento? Não. Ele vai precisar fazer o quê? Comprovar o que ele está dizendo. Conforme o conceito de mortificação do eu, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Então, olha só, pessoal, a primeira estratégia argumentativa, ele usa um conceito, um conteúdo trabalhado na sociologia. Ele apresenta uma teoria que um sociólogo defende. Então, olha a importância, o valor dessa estratégia argumentativa.
Porque essa estratégia argumentativa acaba fazendo o quê? Dando créditos para ele na competência 2, que requer áreas do conhecimento. Então, que área do conhecimento ele está mostrando? Que ele possui conhecimento da disciplina de sociologia. Além disso, ele fecha ali, ó, dentro do contexto da internet, o usuário sem perceber, olha o fato verídico que ocorre, que pode ocorrer, que se encaixa dentro de um raciocínio lógico, para comprovar ainda mais a ideia que ele apresentou lá no topo do parágrafo. Ele é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Ponto. Faz o fechamento do parágrafo. Não deixa argumento solto. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual. Então, olha só, ele faz um fechamento ali, ressaltando a ideia apresentada lá no topo do parágrafo, certo? Então, observem como é a questão do tema no parágrafo, da tese e dos argumentos. As estratégias argumentativas, elas são muito fortes, elas são muito relevantes. Elas sustentam muito aquela pequena frase que é a ideia que o candidato apresenta no parágrafo, certo? Partindo para isso, pessoal, ele vai para a conclusão, tá? Que é a proposta de intervenção, que nós vamos também dar sequência, vamos aprender como construí-la, tá? O que a gente faz? Retoma o tema, retoma a tese. Com o intuito de amenizar essa problemática, né? Essa problemática fascinômica. Que problemática? A do tema que ele apresentou. Ele usa um sinônimo ali. O Congresso Nacional, quem? O Congresso Nacional, o quê? Deve formular leis que limitem esse assédio comercial, realizado por empresas privadas, como? Por meio de direitos e punições aos que descumprirem. Qual é a finalidade? A fim de acabar com essa imposição midiática. Quem mais? Além disso, as escolas em parceria com as famílias, o quê? Devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil, por intermédio de palestras com a participação de psicólogos e especialistas que debatem acerca de como agir online. Qual é a finalidade? Com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade, tá? E aqui então ele faz a proposta de intervenção, dando soluções do quê? Daqueles problemas que foram levantados no texto, tá? Então só para fechar aqui nós temos o parágrafo de conclusão, tá? Mas nesse primeiro momento, pessoal, é que nós podemos, que nós possamos, né, analisar, ter conhecimento de como é que a gente coloca o tema, a tese e os argumentos no nosso texto, certo?